Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui continuar o nosso curso de cálculo variacional. Estamos falando da equação de Euler e nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá bom? Então, se você está chegando agora, aqui no canal tem uma playlist do curso de cálculo variacional, o link vai estar aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. E aqui esse vídeo faz parte do assunto sobre a equação de Euler, que é a equação mais importante do cálculo variacional, tá bom? E aqui vamos trazer alguns exemplos. E o nosso primeiro exemplo é este daqui. Encontre, se houver, os extremos do funcional j de y de x é igual à integral de menos 1 até 0 de 12xy menos y' ao quadrado. Aqui é a derivada de y' ao quadrado. E as condições de contorno é de que y em menos 1 é igual a 1 e o y em 0 é 0, tá? Então, é uma curva que passa pela origem e quando x for igual a 1, ela vai passar lá no y igual a menos 1. Então, passa no ponto menos 1 e 1, tá? A solução é uma curva, tá? Então, beleza. Então, qual é o lance aqui? Para encontrar os extremos, a equação de Euler. Então, vamos colocar aqui nossa equação de Euler, derivada de parcial de f com relação a y' menos a parcial de f com relação a y é igual a 0, tá? Quem é esse meu f? Meu f é o que está aqui dentro, tá? Isso aqui tudo é o meu f de x, y e y', tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro derivar aqui com relação a y', tá? Aqui não tem y', deriva da 0. Quando eu derivar aqui, vem o 2 para frente, tá? Então, fica menos 2y'. Então, aqui nós temos d de x de menos 2y', tá bom? Beleza. Aí, agora aqui eu vou derivar com relação a y. Quando eu derivar com relação a y, aqui não tem y, vai dar 0. E aqui vai ficar, ó, 12x. Então, menos 12x igual a 0. Olha que coisa boa, eu vou derivar com relação a x, esse y' aqui vai ficar y duas linhas, então tem menos 2 y duas linhas, menos 12x igual a 0. E qual é a equação diferencial que nós temos aqui? É de que y duas linhas de x igual a menos 6x, tá? Passa esse 12 para lá, esse 2 vai dividindo, fica 6. Olha, igual eu falei no vídeo anterior aqui dessa playlist, a equação de Euler é uma equação diferencial de segunda ordem para y, tá? Então, a equação de Euler é uma equação para o funcional que está dentro da integral e ele resulta numa equação diferencial, numa EDO, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem para y, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver esta equação diferencial, tá? Dada a condição de contorno aqui. Esta equação diferencial é tranquila de se resolver, a gente faz integração direto, tá? Então, integrando, a gente não precisa de nenhuma técnica de obtenção de soluções de equações diferenciais mais sofisticada. Então, quando eu integrar isso daqui, então a gente vai ter y', tá? Vou reduzir uma ordem aqui. Esse menos 6x, quando integrar, vai ser 6x2 sobre 2. 6 por 2 vai dar 3. Então, é menos 3x ao quadrado mais uma constante de integração, tá? Esta constante de integração. E aí eu vou integrar novamente. Então, novamente, integrando de novo, aí eu volto para o meu y de x. Quando eu integrar, vai ficar 3x3 sobre 3. Corto 3 com 3 de baixo, fica menos x3. Aí, integrando o C1 mais C1x mais outra constante de integração C2, tá? E aí, agora a gente tem que usar as condições de contorno. Então, usando as condições de contorno. Quais são nossas condições de contorno? De que em x igual a 1, y dá 1, e em x igual a 0, o y dá 0. Então, vou pegar aqui na minha solução
Quando o x for 1, vai ter que dar 1. Então, nossas condições de contorno é que y de menos 1 é 1, y de 0 é 0, tá? Então, daqui a gente vai ter o seguinte. Quando o x for menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo, dá 1. Dá menos 1. Menos com menos fica mais. Então, aqui vai ficar 1. Aqui vai ser x é menos 1. 1 menos C1 mais C2 tem que dar 1. Quando o x for 0, aqui é 0. Aqui 0. C2, então fica 0 mais C2. O C2 é 0, tá? Olha, então aqui a gente já encontrou o valor de C2, tá? Se o C2 é 0, quanto é que é o C1? O C1, ele é igual ao C2, então o C1 também vai ser 0, tá? Isso aqui é 0, então esse 1 cancela ali, né? Esse cancela aqui, então C1 também é 0, tá? C1 também é 0. Certo? Pronto, encontramos o extremo desse funcional. Qual é a solução? Y de x é menos x ao cubo. Tá? E este é o extremo do funcional 12xy menos y' ao quadrado. Beleza, aí agora a gente já sabe que este é um extremo. Vamos determinar se ele é um máximo ou se ele é um mínimo, tá? Para isso vamos usar a condição, que nós já vimos também aqui na playlist, tem no vídeo aqui no canal, a condição para um extremo ser um máximo ou um mínimo. A gente vai usar o quê? Vamos usar a segunda variação do funcional. E vamos ver se essa segunda variação é positiva ou negativa. Então vamos lá. Então, aqui vamos verificar se esse extremo é um máximo ou um mínimo. Então, o que a gente tem que calcular? Nós temos que calcular a segunda variação de J. Tá? A segunda variação, vamos usar a fórmula que nós também temos aqui no canal, está na playlist, no vídeo sobre condições para a existência de um máximo ou um mínimo. Então, vai ser integral de menos 1 até 0. Aí vem aqui as derivadas parciais. Como é que é? É a derivada parcial de f com relação ao y', tá? Derivada segunda, tá? Desculpa, aqui é 2, aqui é 2. Derivada segunda, tá? Vezes o ΔY' ao quadrado. Mais 2 vezes a parcial de f com relação a y e com relação a y', tá? Que é a derivada segunda. E aqui nós temos ΔY'. E o outro termo vai ser a parcial de f com relação a y. Opa, y' já foi aqui, né? Com relação a y, ΔY quadrado, tá? Dx. E aí vamos verificar se isso daqui é positivo ou negativo. Vamos lá, ó. A derivada parcial segunda com relação ao y', nós calculamos a primeira, ó. Essa primeira aqui dá menos 2y'. Aí, então, vamos derivar de novo. Deriva de novo com relação ao y', vai dar menos 2. Então, beleza. Então, aqui vai ficar integral de menos 1 até 0 de menos 2 ΔY' ao quadrado, tá? Esse aqui dá menos 2. Esse termo aqui vai ficar 0, tá? Ele é 0, porque veja só, deriva com relação a y', dá isso aqui. Aí deriva de novo com relação a y. Não tem y aqui, vai dar 0, tá? Então, este termo aqui é 0. Tá? E esse daqui deriva 2 vezes, aqui é a derivada segunda, né? Deriva 2 vezes com relação a y. Vamos ver quanto é que vai dar. Isso aqui vai dar 0 também, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Deriva com relação a y. Nós derivamos, deu quanto? Deu 12x. Deriva de novo com relação a y. 0. Beleza. Então, esse daqui também é 0, tá? Então, deu isso daqui.
E aí, como é que fica? Pode botar esse menos 2 para fora, fica menos 2, integral de menos 1 até 0, delta y' quadrado dx. Opa, pronto, olha só, isso daqui é positivo, tá? Se isso é positivo, tem esse sinal negativo aqui, então isso tudo é negativo. Então, como a segunda variação do do funcional em y igual a menos x3 é negativo, então esse y igual a menos x3 é um máximo, tá? Ele é um máximo, tá? Fazendo uma alusão do que a gente sabe lá do cálculo 1, né? Isso aqui faz um papel, assim, com muitas aspas, da concavidade. Então, negativo, você teria uma concavidade para baixo, tá? Então, seria um máximo, tá? Isso aqui com muitas aspas, é só um gancho para a gente usar o que já sabemos de conhecimento anterior, tá? Mas encontramos o extremo do funcional e ele é um máximo, tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício, nosso próximo exemplo, exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte: para encontrar os extremos deste funcional aqui, integral de 2 até 5, de 5xy menos y², onde y é de classe C, no intervalo de 2 a 5, ou seja, é uma função contínua, tá? E a condição de contorno que em x igual a 2 o y dá 5 e em x igual a 5 o y dá 10, né? Então vamos lá, equação de Euler. Vamos botar aqui a nossa equação de Euler, d dx de df dy' menos df dy tem que ser igual a 0, tá? Nossa equaçãozinha de Euler. E aí, ó, vamos derivar aqui com relação a y'. Não tem y' aqui. Então, esse termo aqui, ele vai ser todinho 0. Ah, esse aqui é 0. Não tem y' na história. Deriva com relação a y. Aí, agora eu tenho 5x. Aí, eu tenho 5x menos 2y. Menos 2y, tá? E esse negativo aqui de fora. Isso aqui tem que ser 0. Nós chegamos numa equação algébrica, tá? De y de x é igual a 5x sobre 2. Então, já fica um aprendizado aqui. Se o seu funcional não tiver dependência na derivada de y, tá? Você pode cair numa equação algébrica. Você vai cair numa equação algébrica. Se você não depender explicitamente de y', você cai numa equação algébrica. Aí vamos ver se esta equação atende às condições de contorno. Se atender às condições de contorno, será um extremo, sim. Se não atender, não será. Vejamos. Quanto que é y de 2? Y de 2... vai dar 5 vezes 2 sobre 2, 10 por 2 dá 5. Satisfaz a primeira condição de contorno. Beleza. E o y em 5? Y de 5 vai dar quanto? 5 vezes 5, 25. Vai dar 25 sobre 2, que é diferente de 10. Tá? Ou seja, não atende às condições de contorno. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o funcional dado não possui um extremo. Não tem um extremo esse funcional, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer que o problema variacional dado aqui não tem solução. Qual é o problema no cálculo variacional? O que o cálculo variacional quer? Quer extremizar um funcional. Então, se esse funcional não tem um extremo, então quer dizer que o problema variacional não tem solução, tá? E acontece isso, você tem o seu funcional, você pega a sua equação de Euler, quando você chegar na equação para y, tá? Se essa pode acontecer dela não ter solução, se é uma equação diferencial que não tem a solução, ou não atender às condições de contorno, nesses casos não tem extremo este funcional, tá bom? E o nosso exemplo 3 é este daqui, ó, de encontrar os extremos, se houver, né?
de j de y é integral de 0 a 2π, derivada ao quadrado do y menos o y ao quadrado. Y ao quadrado menos y ao quadrado. Tá bom. Aí esse y é uma função de classe C1 no intervalo de 0 a 2π. Classe C1 tem derivada primeira contínua. Tanto que está aqui, ó. Tem um y' aqui. E a condição de contorno é de que y de 0 é igual a 1 e y de 2π também é igual a 1, tá? Muito bem. Então, vamos direto para a equação de Euler. Então, d dx de df dy' menos df dy é igual a 0, tá? Então, vamos diretamente na equação de Euler, tá? Então, aqui vai ficar, ó, d dx, deriva aqui com relação a y'. Quando eu derivar com relação a y', vem o 2 para frente aqui, e aqui não tem y', tá? Então, vai ser a derivada de 2y'. Menos, deriva com relação a y, esse aqui zero, porque não tem y, e aqui vai ficar 2y, beleza? Então, aqui é menos 2y, e isso aqui é igual a 0. E aí, ó, quando eu derivar aqui, ó, vai ficar derivada segunda. Então, nós temos esta equação diferencial aqui, ó, 2y, duas linhas de x, tá? Mais 2y de x igual a 0. Muito bem, esses números 2 aqui vão se embora. Então, a gente tem o seguinte, nós temos esta equaçãozinha diferencial. Derivada segunda é igual a menos a função, tá? Derivada segunda igual a essa menos a função, tá? Essa daqui é uma equação diferencial que tem solução conhecida. A solução é seno e cosseno, tá? Então, nós temos, você pega uma função, deriva duas vezes, vai dar ela com sinal trocado, é seno e cosseno, tá? Se a gente conhece lá do curso de EDO. Então, qual é a solução? Y de x vai ser C1 cosseno de x mais C2 seno de x. É uma combinação linear das funções seno e cosseno, tá? Aí vamos verificar isso aqui na condição de contorno. Vamos ver lá nas fronteiras. Então, eu vou substituir o y de 0 tem que dar 1 e o y de 2π também tem que dar 1, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer bem aqui. Deixa eu tirar esse papel, perdão. Vamos avaliar na condição de contorno que o y de 0 tem que ser igual a 1 e o y de 2π também tem que ser igual a 1, tá? Então, vamos lá. Quando eu substituir 0, então eu vou ter aqui C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Isso aqui tem que ser igual a 1. Aí, C1 cosseno de 2π mais C2 seno de 2π também tem que ser igual a 1, tá? Então, a gente já sabe, ó, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, tá? Cosseno de 2π vai ser 1, seno de 2π também vai ser 0, tá? Então, a gente encontra que C1 nas duas equações, nós temos que C1 igual a 1, né? C1 é igual a 1, tá? E aí, como é que fica o C2? C2 é totalmente indeterminado. É totalmente indeterminado. Então, a nossa solução fica cosseno de x, porque o C1 é 1, mais uma constante seno de x. Olha que legal. Ficou uma infinidade de soluções. Nós temos infinitos extremos aqui. Tá? Nós temos infinitos extremos. Tá? E aí vamos agora verificar se esses extremos são todos máximos ou mínimos. Tá? Então, nós vamos voltar para cá. Tá? Para esta equaçãozinha aqui, vou fazer de novo. Vamos avaliar a segunda diferencial do funcional J, tá? De novo. Então, vamos verificar se são máximos ou mínimos.
Vamos verificar se eles são máximos ou mínimos. Então, vamos pegar a segunda variação do funcional, tá? Então, vai ficar a integral de 0 até 2π. Eu já vou usar a notação de subíndice, tá bom? Olha só, derivada segunda com relação ao y, ΔY quadrado, mais 2 vezes derivada com relação a y, depois com relação a y', ΔY', mais derivada segunda com relação ao y', 2 vezes, né? Então, ΔY' ao quadrado. Tá? E vamos ver se isso daqui vai ser positivo ou negativo, tá? Beleza. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π. Ó, derivada com relação a y 2 vezes, tá? Tá aqui o nosso problema. Olha só. Vou derivar 2 vezes com relação a y, né? Com relação a y. Então, quando eu derivo com relação a y, uma vez dá 2y, outra vez vai dar 2, tá? 2. Menos 2, né? Não, só 2. É menos 2. Deriva, vai dar menos 2y, deriva de novo, menos 2. Então, esse daqui, deixa eu fazer aqui. Então, esse camarada aqui é menos 2, tá? Então, vai dar menos 2 ΔY quadrado, tá? Esse termo aqui, esse aqui vai ser 0, né? Porque eu derivo com relação a y e depois com relação a y', tá? Então, ó, quando eu derivar com relação a y', dá 2y'. Deriva de novo com relação a y, dá 0. E vice-versa. Deriva com relação a y, aí deriva com relação a y', 0. Tá? Então, esse daqui é 0. Aí aqui eu vou derivar 2 vezes com relação a y, né? Vou derivar aqui 2 vezes com relação ao y'. Cadê aqui, ó? Com relação a y', quando eu derivar 2 vezes, 2y' e vai de novo. Vai ficar 2, né? Aqui vai dar 2. Então, esse aqui vai ficar mais 2 ΔY' ao quadrado. E aí, aqui, você pode colocar esse 2 para fora, integral de 0 a 2π, ΔY ao quadrado aqui é menos e o outro é mais, né? Então, não dá para você determinar, por enquanto, se esse extremo é um máximo ou é um mínimo, tá? Então, você sabe que este é um extremo, mas você não consegue determinar se ele é um máximo ou um mínimo. E também é interessante notar porque nós temos uma infinidade de soluções. Então, essas infinitas soluções, ora pode ser um máximo, ora pode ser um mínimo. Porque você tem uma infinidade aqui por conta desse C, né? Então, você não tem como controlar isso e determinar se esses extremos são máximos ou mínimos. Vai depender muito de onde você está avaliando essa sua constante C2, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Alguns exemplos aqui sobre equação de Euler. Considere se inscrever aqui no canal. Divulguem o vídeo. Vamos difundir o conhecimento. O conhecimento é livre. E navegue aqui nas playlists do canal. Bons estudos a todos vocês e até o próximo vídeo.